Você acredita naquele final, não é? Você acredita naquela praia, naquele céu azul absurdamente perfeito, naquele homem de cabelos brancos abrindo os braços no meio do oceano enquanto a câmera se afasta e aquela música suave, quase etérea, preenche tudo o que existe dentro de você. Você acredita. E sabe por que você acredita? Porque você precisa acreditar. Porque um sonho de liberdade passou anos nos ensinando que a esperança é a coisa mais real do mundo. E nós, sentados no escuro diante de uma tela, escolhemos aceitar essa mentira com os dois braços abertos, porque a verdade seria insuportável demais. Mas hoje eu preciso te dizer algo. E eu preciso que você ouça com atenção, porque o que eu vou revelar aqui não é uma teoria de fórum de internet. Não é uma provocação vazia. Não é alguém tentando destruir uma obra que todos amam por pura maldade intelectual. O que eu vou revelar aqui é a leitura mais honesta, mais crua e mais dolorosamente coerente de um sonho de liberdade que você provavelmente já vai encontrar. E ela começa com uma pergunta simples. Uma pergunta que depois que eu fizer, vai mudar para sempre a forma como você enxerga esse filme. Você realmente acredita que um sistema tão brutalmente construído para destruir o ser humano por dentro, um sistema que demorou décadas para partir um homem inocente, que humilhou, que violentou, que moldou cada célula do cérebro de Alice Boyd Redding à lógica de pedra e arame farpado. Você realmente acredita que esse sistema ia simplesmente deixar Red ir embora e ser feliz numa praia ensolarada do México? Não, não ia. E é por isso que ele não foi. Isso que você viu no final de um sonho de liberdade não é um final feliz. É o último sonho de um homem morrendo. É o disparo final de dopamina no cérebro de Red, acontecendo naquele mesmo quarto de hotel barato onde Brooks Hatley se pendurou no teto anos antes. Red não chegou ao Pacífico. Red morreu dentro de 4 paredes. E a mente dele criou o paraíso porque o mundo real já havia se recusado a acolhê-lo. Fica comigo, porque isso vai doer, mas vai fazer todo o sentido. Antes de qualquer análise, eu preciso que você entenda o que esse filme realmente é no seu núcleo mais profundo. Frank Darabont não adaptou Um Sonho de Liberdade como um conto de esperança. Ele adaptou um conto de Stephen King sobre o que a prisão faz com a mente humana ao longo do tempo. E a resposta que o filme dá para essa pergunta é devastadora, porque a resposta não é que a prisão te faz mais forte, a resposta é que a prisão te refaz. Ela te reconstrói por dentro a sua própria imagem. Ela te transforma em algo que só consegue existir dentro dela mesma. E existe no filme uma cena, uma única cena, que é mais honesta sobre o destino de Red do que qualquer fotograma daquela praia iluminada por Deus. E essa cena se chama Brooks Hatley. Brooks viveu 50 anos dentro de Shawshank. 50 anos. Entrou jovem, saiu velho, saiu com uma gaiola nas mãos e um pássaro no ombro e um sorriso tímido no rosto. E o mundo do lado de fora recebeu Brooks Hatley com a indiferença total e absoluta de quem nunca soube que ele existia. Ele trabalhou num supermercado empacotando mantimentos. Ele andou de ônibus olhando pelas janelas com aquele olhar de alguém que está vendo um planeta estrangeiro pela primeira vez. Ele se sentou no quarto que o governo designou para ele e escreveu uma carta. Uma carta que é talvez o documento mais triste de toda a história do cinema pros-americano, contando para os amigos que ele mal conseguia dormir porque o mundo lá fora era barulhento demais, rápido demais, cheio demais, vivo demais para alguém que passou meio século acostumado ao silêncio regulamentado de uma cela. Brooks escreveu que o mundo correu muito enquanto ele não estava olhando. Pensa nessa frase. Deixa ela descansar na sua cabeça por um segundo, porque ela não é a frase de um homem que está descobrindo o mundo. Ela é a frase de um homem que está percebendo que o mundo não precisa dele, que nunca precisou, que o tempo passou e passou depressa, e o deixou para trás como se ele nunca tivesse existido. E Brooks, incapaz de se reinserir numa realidade que não tinha mais espaço para ele, tomou uma decisão. Ele subiu numa cadeira. Ele gravou o nome dele na madeira do teto. E aí ele parou de existir. E aqui está a coisa que o filme quer que você perceba, mas que muita gente não percebe porque está ocupado demais esperando pelo final feliz. Red vê exatamente o que aconteceu com Brooks. Red sabe. Red faz o discurso mais lúcido e mais aterrorizante do filme quando diz que Brooks não enlouqueceu, que Brooks foi institucionalizado, que as paredes de Shawshank primeiro te odeiam, depois te toleram e depois te precisam. Que a mente de Brooks foi tão completamente reconfigurada por décadas de confinamento que a liberdade não era mais um presente, era uma sentença. E então Red olha para os seus próprios 40 anos dentro daquelas paredes, e a câmera olha de volta para ele. E se você prestar atenção, se você realmente prestar atenção naquele momento, você vai perceber que Red não está descrevendo Brooks. Red está se descrevendo.
Red está enunciando, com a voz calma e resignada de quem já sabe o final, o seu próprio diagnóstico. Ele está dizendo que também foi institucionalizado, que também foi refeito por dentro, que as mesmas paredes que destruíram Brooks passaram décadas trabalhando nele também, e que quando a porta de Shawshank se abriu para Red, o que saiu por ela não era um homem livre. Era uma casca de homem com a memória de quem ele costumava ser, e a incapacidade absoluta de voltar a ser esse alguém, porque é isso que a institucionalização faz. Ela não te mantém preso, ela é mais inteligente do que isso, ela te deixa ir embora, mas ela vem junto. Vamos falar sobre o que acontece quando Red sai de Shawshank, porque o filme mostra isso, e mostra com uma precisão documental que é perturbadora quando você para de romantizar e começa a enxergar. Red vai morar no mesmo quarto de hotel onde Brooks morou. Não é coincidência, é narrativa. Darabont coloca Red no mesmo espaço físico onde Brooks morreu porque ele quer que você trace a linha. Ele quer que você veja que esses dois homens, separados por anos, estão percorrendo o mesmo caminho. Estão seguindo o mesmo mapa para o mesmo destino. Red anda pelas ruas com o mesmo olhar perdido de Brooks. Ele vai trabalhar no mesmo supermercado onde Brooks trabalhou. Ele empacota mantimentos com as mãos que passaram décadas construindo muros dentro de uma prisão. E o gerente jovem que mal olha para ele é a encarnação perfeita de um mundo que segue em frente, sem pausa, sem reverência, sem qualquer interesse em quem você foi ou no que você sobreviveu. Red pede permissão para ir ao banheiro no trabalho. Ele pede permissão. Depois de 40 anos condicionado a precisar de autorização para cada movimento do seu próprio corpo, o reflexo é tão profundo, tão inscrito na sua neurologia, que ele não consegue nem ir ao banheiro sem antes buscar a aprovação de alguém. E o gerente olha para ele com aquela expressão de confusão constrangida. E você poderia sentir vergonha alheia por esse momento, mas o filme quer que você sinta outra coisa. O filme quer que você sinta terror, porque Red, naquele momento, não é um homem livre usando mal sua liberdade. Red é um ser humano que foi condicionado a uma gaiola e que, mesmo com a porta aberta, não sabe como se mover sem as grades como referência. E tem um momento específico, um momento que a maioria das pessoas assiste e acha comovente, mas que é provavelmente o instante mais devastador do filme, quando Red está deitado no seu quarto de hotel, olhando para o teto, e narra que não consegue dormir sem o barulho das guardas passando nos corredores, que o silêncio da liberdade é mais assustador do que o ruído do cativeiro, que ele passou tanto tempo aprendendo a dormir com aquele som ritmado de botas no chão de pedra, que o silêncio agora parece uma ausência de realidade. O silêncio da liberdade para Red é o silêncio de um vácuo. É o silêncio de um lugar onde ele não consegue se localizar. E aqui eu quero que você pause por um segundo, não no vídeo, na sua cabeça. Pensa no que eu acabei de descrever. Um homem que tem medo do silêncio. Um homem que pede permissão para ir ao banheiro. Um homem que olha para as ruas movimentadas com o olhar de alguém olhando para uma tempestade. Um homem morando no mesmo quarto de hotel onde outro homem, exatamente como ele, acabou morrendo. Isso não é a jornada de alguém que está prestes a atravessar um continente de ônibus, cruzar ilegalmente uma fronteira internacional e chegar numa praia paradisíaca do México para se reunir com um amigo. Isso é a jornada de alguém que está chegando no fim. Se você gosta dessas análises que viram seu cérebro de cabeça para baixo e fazem você enxergar os clássicos de um jeito completamente diferente, se inscreve agora no canal Dominadamente e deixa o like nesse vídeo. E me conta nos comentários, você prefere acreditar no final feliz oficial ou essa teoria te parece mais verdadeira do que qualquer praia no México? Porque eu quero saber o que você pensa. Eu quero muito. Voltando. Red, naquele quarto, está exatamente onde Brooks esteve. E ele sabe disso. A narração dele é honesta demais para fingir que não sabe. Ele diz que pensa em Andy, que pensa na promessa, que pensa em Zihuatanejo. E aqui começa a parte mais importante da nossa análise. A parte que exige que você olhe para Andy Dufresne de um jeito que provavelmente nunca olhou antes. Quem é Andy Dufresne para Red? A resposta óbvia, a resposta do filme na superfície, é que Andy é o amigo, o homem inocente, o banqueiro que foi preso injustamente, que passou 19 anos planejando sua fuga e finalmente conseguiu atravessar um túnel e sair do outro lado, limpo, livre, incrível. Andy é a esperança encarnada. Andy é a prova de que o sistema pode ser vencido, que a perseverança tem recompensa, que existe luz no fim do túnel mais sombrio. Mas existe outra resposta, e essa resposta começa a fazer sentido quando você percebe que Andy e Red são, em essência, opostos complementares dentro de uma mesma narrativa. Red é o homem que foi destruído por dentro pelo sistema. Red entrou em Shawshank como alguém que cometeu um crime e saiu, décadas depois, como alguém que mal consegue atravessar uma rua sem entrar em pânico. Red é o que acontece quando o tempo e as paredes fazem o trabalho delas com paciência e sem pressa. Andy é o que Red queria ter sido.
A versão de Red que não foi dobrada, não foi quebrada, não foi refeita pelas paredes. Andy manteve a sua humanidade intacta dentro de uma situação que destruiu a humanidade de todos ao redor. Tocou música pelo sistema de som da prisão, conseguiu cerveja para os presos num telhado quente de verão, construiu uma biblioteca, estudou, planejou, agiu e no final fugiu com o dinheiro do Warden numa das fugas mais satisfatórias da história do cinema. Andy é impossível. E eu não estou usando essa palavra levianamente. Estou usando ela com precisão. Andy Dufresne, como personagem, é psicologicamente impossível de se sustentar como retrato realista de sobrevivência ao encarceramento. Nenhuma pesquisa em psicologia do encarceramento prolongado sugere que um ser humano pode passar 19 anos dentro de uma instituição total, sob as condições descritas no filme, e sair do outro lado com a psique intacta, os recursos mentais preservados e a graciosidade emocional para escrever cartas cheias de poesia para um amigo que ficou para trás. Andy é um símbolo, Andy é uma construção. Andy é o que a mente de Red criou, ao longo de décadas, para conseguir sobreviver àquelas paredes. E existe uma possibilidade que é quase insuportável de contemplar. Andy Dufresne nunca existiu exatamente da forma que Red descreve. Pensa. Toda a história de Andy que nós conhecemos é filtrada pela narração de Red. Não existe um único momento nesse filme em que vemos Andy de forma independente da perspectiva de Red. Red é o narrador. Red é o nosso único acesso ao mundo de Shawshank. E Red é um homem que, por suas próprias palavras, aprendeu dentro da prisão a criar histórias, a encontrar beleza e esperança em lugares onde objetivamente não existe nenhuma. O que se Andy foi real, mas foi muito mais frágil do que Red conta? O que se Andy foi real, mas quebrou como todos os outros quebraram, e o que Red fez ao longo dos anos foi construir uma versão idealizada de Andy para conseguir continuar existindo sem desmoronar. O que se a fuga de Andy foi algo que Red reescreveu na sua memória para transformar uma perda em esperança, ou indo mais fundo ainda, o que se Andy foi completamente real, fugiu completamente, chegou ao México completamente, e simplesmente não pôde esperar? Porque isso também é uma leitura legítima do filme. Andy chegou ao México. Andy está consertando o barco. E Andy está dependendo de que Red, um homem idoso, condenado, sem documentos adequados, sem nenhuma experiência de vida no mundo exterior, depois de décadas de confinamento, consiga atravessar os Estados Unidos de ônibus e cruzar ilegalmente uma fronteira internacional e aparecer naquela praia específica que ele sequer sabe ao certo onde fica. Andy está esperando por um milagre. Ou talvez Andy saiba, no fundo, que Red não vai conseguir. Porque Andy esteve lá, observando, enquanto as paredes trabalhavam. Mas vamos seguir com a leitura mais densa. Vamos ficar com Red naquele quarto de hotel. Red está deitado. O teto está ali do mesmo jeito que estava para Brooks. A madeira tem aquela textura de madeira barata de quarto de hotel barato. E eu me pergunto se Red, no escuro, consegue ver as marcas que Brooks deixou. Brooks gravou o nome dele no teto antes de partir. Será que Red, olhando para cima no escuro daquele quarto silencioso, consegue ler as letras? Será que aquelas palavras são a última coisa concreta que ele vê antes de começar a sonhar? Porque é aí que o sonho começa. Red narra que decidiu violar a condicional, que decidiu atravessar a fronteira. E a narração dele, nesse momento, é diferente de toda a anterior. Ela é leve, ela é quase flutuante. Ela tem uma qualidade etérea que a narração mais pesada e resignada do resto do filme simplesmente não tinha. E a câmera vai para um ônibus atravessando paisagens americanas sob uma luz que parece pintada. E Red olha pela janela com um sorriso, com uma leveza que nunca existiu no seu rosto em nenhum momento anterior do filme. Um homem que não conseguia atravessar uma rua sem entrar em pânico está sorrindo num ônibus para o México. Um homem que pedia permissão para ir ao banheiro está sorrindo para estradas que nunca viu. Um homem que não conseguia dormir por causa do silêncio da liberdade está sorrindo para paisagens que nunca existiram no horizonte que ele conheceu. Você não acha esse salto brusco demais? Porque eu acho. Eu acho que esse salto é exatamente a costura que aparece quando o sonho começa a se revelar como sonho. Quando o cérebro de Red, exausto, desesperado, sozinho naquele quarto que cheira a madeira velha e desinfetante barato e ao silêncio pesado de todos os que vieram antes dele, começa a construir a única saída que ainda consegue imaginar, o Pacífico. Andy descreveu o Pacífico para Red num momento que o filme coloca como quase sagrado. Dois presos num pátio de pedra, olhando para um céu que mal deixava entrar luz, e Andy falando sobre um oceano azul que não tem memória. Azul e sem memória.
E Red carregou essa imagem por anos dentro de Shawshank como um talismã, como uma oração silenciosa repetida toda noite antes de dormir, como a única coisa que precisava ser verdade para que a existência fizesse sentido. Mas pensa no que essa descrição realmente significa quando você para de romantizá-la e começa a ouvi-la com rigor. Um lugar sem memória. Memória é identidade. Memória é o fio que conecta quem você foi com quem você é. Um lugar sem memória não é um paraíso de tranquilidade, é um apagamento. É a dissolução do self. É o que os filósofos chamam de aniquilação da consciência. Andy ofereceu a Red não uma promessa de vida nova. Andy ofereceu, sem perceber, uma promessa de fim bonito. E Red, sem perceber, acolheu isso como a coisa mais desejável do mundo, porque a memória de Red é uma prisão dentro da prisão. A memória de Red é décadas de grades, de humilhação, de condicional recusada, de amigos mortos, um peso que nenhum lugar físico feito de areia e água salgada conseguiria jamais aliviar, mas um lugar dentro da mente, um lugar que a mente fabrica com todo o seu amor e toda a sua dor nos seus últimos momentos de funcionamento pleno. Esse lugar pode ser tudo que Red nunca conseguiu ter no mundo real. Pode ser perfeito, pode ser azul, pode ser sem memória. E então a câmera nos mostra a praia, e nos mostra Andy consertando o barco com aquela calma de quem nunca teve pressa. E nos mostra Red chegando pela areia, os dois se abraçando enquanto o oceano brilha atrás deles com uma intensidade que não é fotográfica, é emocional. E a luz é absurda, é sobrenatural. É a luz de um quadro religioso, não de uma praia mexicana real. É a luz de uma visão. É a luz de uma experiência que está acontecendo não através de uma objetiva de câmera, mas dentro das pálpebras fechadas de um homem que está indo embora. Repara na qualidade visual daquela cena final. Repara como ela é diferente de todo o restante da fotografia do filme. O filme inteiro é sombrio, granulado, contido, como se a câmera estivesse sofrendo junto com os personagens em cada quadro. E de repente, nos seus últimos 2 minutos, tudo fica super exposto. Brilhante demais, azul demais, perfeito demais. A textura do real desaparece. O que sobra é a textura do desejo mais profundo. Isso não é cinematografia descuidada de um diretor que ficou sem tempo no set. Isso é cinematografia que está nos dizendo, para quem tiver disposição de ouvir, que o que estamos vendo mudou de natureza, que saímos do documentário e entramos no sonho, que o que está sendo filmado agora não é o mundo como ele é, mas o mundo como Red precisou que ele fosse. E Red diz, eu espero. Essa é a última narração do filme antes do corte para o céu e depois para o negro. Espero. E nós assistimos essa palavra e sentimos esperança, porque o filme passou horas nos condicionando a sentir esperança quando Red fala, quando Red analisa, quando Red encontra uma forma de continuar. Mas e se espero não é uma afirmação de vida? E se espero é a última coisa que uma mente consegue formular antes de deixar de formular qualquer coisa? O verbo esperar carrega 2 cargas simultâneas. Esperar como ter esperança num futuro que vai chegar. E esperar como aguardar o que inevitavelmente vai vir. Red diz que espera chegar ao Pacífico, mas talvez o que Red está aguardando é o que sempre aguardou no fundo mais quieto de si mesmo. A permissão para descansar. A permissão para chegar, finalmente, a um lugar azul e sem memória, onde o peso de décadas de grades não pesa mais nada, e o cérebro de Red, com a generosidade feroz de quem amou e foi destruído, e ainda assim não perdeu a capacidade de imaginar, deu a ele essa permissão. Construiu a praia. Construiu Andy sorrindo com aquele sorriso que sempre foi gentil demais para ser real. Construiu os abraços, o barco, o horizonte, a música subindo devagar. Construiu tudo que Red precisava para ir embora em paz. Quero agradecer de verdade a cada membro do canal Dominadamente, que torna possível fazer análises densas como essa, análises que levam dias de pesquisa e horas de escrita, e que só existem porque vocês acreditam que o cinema merece ser examinado com essa seriedade e com esse respeito pela complexidade das coisas. Vocês são o motivo pelo qual esse trabalho existe. Muito obrigado a cada um de vocês, mas eu preciso ir mais fundo ainda, porque existe uma camada dessa análise que a maioria das leituras sobre esse filme nunca alcança com clareza suficiente. E essa camada tem a ver com o que a morte de Brooks significa dentro da estrutura narrativa do filme como um todo. Brooks não morreu por acidente. Brooks morreu de uma condição específica, documentada, que a psicologia reconhece como síndrome de desadaptação ao encarceramento prolongado. A condição de quem passou tanto tempo dentro de um sistema total, que controla cada aspecto da existência, que a mente perde completamente a capacidade de funcionar fora dele. Não é fraqueza de caráter, é neurológico, é estrutural. E Red, no discurso que faz sobre Brooks para os outros presos, demonstra que entende isso com uma lucidez que seria impressionante se não fosse tão aterrorizante, porque Red está descrevendo a sua própria condição futura.
E depois de descrever com toda essa clareza, Red continua existindo dentro daquela prisão por mais anos. As paredes continuam trabalhando. E quando a porta finalmente se abre, Red não sai mais leve do que quando viu Brooks sair. Red sai mais pesado, com 40 anos de reflexos condicionados dentro do corpo. Uma identidade construída inteiramente dentro de um sistema que agora não existe mais para sustentá-la. E existe algo que o filme faz nesse ponto que é cruelmente honesto. Quando Red encontra o envelope enterrado com o dinheiro e a mensagem, o filme usa esse momento como catalisador para a virada emocional de Red. Como se uma carta e algum dinheiro fossem capazes de reverter décadas de condicionamento mental. Como se a palavra escrita de um amigo pudesse fazer o que o próprio tempo livre não fez por Brooks. E talvez seja exatamente aqui que o sonho começa de verdade. Talvez Red encontre o envelope. Talvez Red leia a carta com atenção. Talvez Red sente na grama daquele campo por um longo tempo, segurando aquele papel como se fosse a única coisa com textura real, num mundo que perdeu toda a concretude para ele. E talvez, naquele momento, algo dentro de Red, algo que estava se segurando por um fio desde que saiu de Shawshank, simplesmente ceda, não com violência, com exaustão. E Red vai para o quarto de hotel, e Red se deita, e Red fecha os olhos. E o cérebro de Red, que passou décadas aprendendo a encontrar beleza dentro da feiura, que aprendeu a imaginar oceanos dentro de celas de pedra, que aprendeu a segurar a sanidade através de narrativas internas construídas com o cuidado de um artesão trabalhando no escuro. Esse cérebro faz o que sempre fez. Ele conta uma história. E a história é linda. A história tem um ônibus cruzando a América sob aquela luz dourada impossível de fim de tarde. A história tem estradas largas e campos verdes passando pela janela, como promessas cumpridas. A história tem Red sorrindo com uma leveza que ele nunca, em nenhum momento do filme baseado no mundo físico e real, conseguiu sentir. A história tem a fronteira sendo cruzada com uma facilidade que desafia tudo o que sabemos sobre documentação e fiscalização e a realidade burocrática da vida de um ex-condenado. A história tem o oceano aparecendo no horizonte como uma visão sagrada. A história tem Andy ali, exatamente onde prometeu estar. Exatamente como Red sempre imaginou nos melhores momentos da sua imaginação, com aquela luz sobrenatural derramada sobre tudo como absolvição total. A mente de Red escreveu o roteiro perfeito para os seus últimos momentos. E nós, sentados do outro lado da tela, assistimos esse roteiro sem perceber que é um roteiro. Assistimos e sentimos esperança. Sentimos alívio. Sentimos que a história terminou bem para alguém que merecia que terminasse bem. Mas a história terminou sim. Só não terminou da forma que acreditamos. Existe um paralelo que eu preciso desenhar com clareza aqui, porque ele é a âncora de tudo o que dissemos até agora. E sem ele tudo poderia soar como especulação. O paralelo é entre as últimas narrações de Brooks e de Red no mundo exterior, e ele é tão preciso, tão deliberadamente construído por Darabont, que é impossível enxergá-lo como mero acidente quando você para comparar com atenção. Brooks, antes de partir, escreve uma carta para os amigos que ficaram dentro, dizendo que o mundo lá fora é grande demais, rápido demais, que a única coisa que o fazia sentir algo era Jake, o pássaro, e que Jake voou embora um dia e não voltou. Brooks diz que às vezes sente que só estava sonhando e que vai despertar de volta na sua cela. Brooks, com a linguagem simples de um homem simples, descreve o que a psicologia nomeia como estado dissociativo pós-encarceramento, aquele em que a realidade externa perdeu toda a consistência e a única realidade que o cérebro ainda reconhece como verdadeira é a realidade do cativeiro. Agora escuta a narração de Red no mundo exterior. Red diz que pede permissão para ir ao banheiro, que não consegue dormir sem o barulho dos guardas, que tudo lá fora se move num ritmo que o seu corpo não reconhece como seguro. Red diz que pensa em Andy, que a única coisa que o ancora é a promessa de Andy. Troca os nomes, troca Jake pelo Andy, troca o pássaro que foi embora pelo amigo que fugiu. O texto é o mesmo, a trajetória é a mesma, os sintomas são os mesmos. E se os sintomas são os mesmos, e se o quarto de hotel é o mesmo, e se a solidão é a mesma, por que o destino deveria ser diferente? Darabont não colocou Red no mesmo quarto de hotel por descuido. É uma declaração autoral. Este é o mesmo caminho. Você viu onde levou. Observe para onde está levando de novo. E a resposta que o filme dá, se você tiver coragem de deixá-la chegar, é que leva ao mesmo lugar. Mas existe mais uma camada. E essa talvez seja a mais perturbadora de todas que vamos visitar hoje. E se Red não chegou ao fim passivamente? E se Red, depois de encontrar a carta de Andy, depois de segurar aquele envelope com o dinheiro, depois de sentir por um momento brevíssimo a faísca de algo que poderia ter sido esperança se ele fosse outro homem em outra vida, tomou a única decisão que ainda era inteiramente dele,
a decisão de escolher como a história terminava na sua própria mente. Red passou décadas sem controle sobre nada, sem poder de escolha genuína sobre nenhum aspecto da sua existência, com cada detalhe da sua vida determinado por uma estrutura externa que decidia quando dormia, quando comia, quando podia se mover, quando tinha que ficar em silêncio. Red passou décadas com a sua agência completamente usurpada por um sistema que existia para negar a sua humanidade enquanto fingia reabilitá-la, e talvez no final a única coisa que Red pôde fazer, que foi verdadeiramente sua, verdadeiramente livre, foi escolher como a história acabava dentro de si mesmo, escolher o pacífico, escolher Andy sorrindo, escolher o abraço que durou toda uma vida de solidão comprimida em segundos, escolher a luz sobrenatural e o horizonte que não termina. Se for assim, então o final de Um Sonho de Liberdade não é uma mentira fácil. É a verdade mais crua sobre o que a esperança se torna para quem foi privado de tudo. Não é a expectativa racional de um bem concreto. É a capacidade humana de criar beleza dentro da escuridão. De escrever com a própria mente o final que o mundo se recusou a dar. Red não chegou ao Pacífico, mas Red chegou ao Pacífico. E talvez seja exatamente aí que reside a tragédia mais estranhamente bonita de Um Sonho de Liberdade. Não na praia real que ele não pisou. Não no abraço físico que talvez nunca aconteceu. Não na câmera se afastando enquanto a música sobe sobre aquela luz impossível. Mas na certeza quieta e devastadora de que um homem que passou décadas tendo cada coisa tirada de si mesmo, no final teve isso. Teve a liberdade de construir o próprio fim com os seus próprios materiais. Teve a imaginação como última e irredutível forma de resistência contra um sistema que quis destruí-la por dentro. E se isso é esperança, se isso é o que Frank Darabont e Stephen King queriam nos dizer sobre o que a esperança realmente é para quem não tem mais nada além dela, então esperança é uma coisa muito mais sombria, muito mais desesperada e, paradoxalmente, muito mais humana do que qualquer praia real e concreta jamais poderia ser. Antes de terminar, deixa eu te fazer uma última pergunta, e eu quero que você pense com cuidado antes de responder se eu estou errado, se o final é real. Se Red realmente conseguiu fazer aquela viagem toda, se cruzou aquela fronteira, se chegou ao México, se Andy estava ali exatamente onde prometeu, se o abraço foi real, e a luz foi real, e o oceano foi real, e tudo foi absolutamente real. Por que o filme termina antes de eles trocarem uma única palavra? Pensa nisso com atenção. Você tem dois homens que não se veem por anos. Dois homens que passaram juntos uma das experiências mais extremas e mais longas que um ser humano pode atravessar ao lado de outro. Dois homens com décadas de amizade construída dentro de um ambiente que destruiu todas as outras amizades ao redor. Dois homens que conversaram sobre astrofísica e geologia, que compartilharam cervejas num telhado quente, que jogaram xadrez no pátio, que mantiveram um ao outro com a consciência de que o outro existia durante anos de separação. E quando eles finalmente se reencontram depois de tudo isso, o filme corta, a câmera sobe, a música sobe, nós não ouvimos nenhuma palavra, nós não vemos o que acontece depois do abraço, nós não sabemos o que eles dizem, nós não sabemos o que planejam, nós simplesmente não sabemos nada além daquele abraço e daquele horizonte. Por quê? Porque não existe depois do abraço, porque o abraço é o ponto de chegada e o ponto final ao mesmo tempo. É o momento em que o sonho alcançou tudo o que precisava alcançar, e não tem mais nada para construir além de si mesmo. Sonhos não têm continuidade narrativa com a textura do real. Sonhos têm clímax emocional e depois se dissolvem. E é exatamente o que acontece. A câmera sobe, a luz aumenta, a música cresce e tudo dissolve naquela imensidão azul sem memória. Um lugar azul sem memória. O descanso, o apagamento. O fim que pareceu começo. Isso é um sonho de liberdade visto sem a proteção do romantismo que nos foi ensinado a sentir. É um filme sobre como o sistema carcerário não apenas priva o corpo de liberdade, mas priva a mente da capacidade de querer a liberdade sem terror. É um filme sobre como a esperança, quando cultivada dentro de um desespero suficientemente longo, pode se tornar indistinguível do delírio necessário para sobreviver. É um filme sobre dois homens que seguiram o mesmo caminho e chegaram ao mesmo destino, separados apenas pelo quanto tempo cada um conseguiu segurar o peso antes de pousá-lo. Brooks não aguentou por muito tempo. Red aguentou mais, mas Red chegou ao mesmo lugar que Brooks. E a praia de Zihuatanejo é a coisa mais bonita e mais desoladoramente trágica que a mente humana já inventou para si mesma dentro de uma história de cinema. A prova de que a esperança não desaparece quando a realidade nega sua possibilidade. Ela se transforma, ela se aprofunda, ela se torna uma ficção tão densa, tão absolutamente necessária, que o cérebro a apresenta como mais real, mais saturada de luz e cor do que qualquer coisa que ainda existe no mundo físico. Red não acreditou no final feliz,
Red precisou do final feliz. E essa diferença mínima, quase imperceptível, entre acreditar e precisar, é tudo. É o abismo inteiro. É a distância entre um homem que chegou ao Pacífico e um homem que morreu num quarto de hotel com cheiro de madeira velha e o nome de Brooks Hatley gravado no teto acima da sua cabeça. Hypa esse vídeo com um like e me conta nos comentários o que você acha depois de tudo isso. Se você ainda consegue olhar para aquela praia sem sentir o peso do que pode estar por baixo dela. Até a próxima análise.